Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou gravar aqui agora o terceiro vídeo da parte de obras de terra e contenções, tá? E nós já falamos da parte de tipos, caracterizações dos solos, nós já falamos um bocado aí de estabilização e contenções, né? Agora, nessa terceira e última parte, eu vou falar sobre o movimento de terra, beleza? Eu vou falar um pouco aqui sobre cavas de fundações e subsolos, tá? Escavação e tal. Rebaixamento de lençol freático, tá? Aí depois eu vou partir para obras de um porte um pouco maior. Aí eu vou dar uns exemplos para vocês do que vem a ser uma seção de corte, igual a gente está vendo aqui, uma seção em aterro, igual a gente está vendo aqui, vou falar também de seção mista, e a partir daí eu vou falar sobre a parte de terraplenagem e dos equipamentos, tá? Aí nós vamos destrinchar a questão do ciclo de trabalho, corte e carga, transporte, descarga, e nós temos a questão da compactação e do acabamento também, beleza? E, por fim, eu vou trocar uma ideia com vocês aqui sobre a questão de execução de aterro e as obras, algumas obras, inclusive aterro sobre solos moles, beleza? Que é um grande problema aí, de modo geral. Bom, só para começar aqui, o que eu sempre digo, produtos, marcas e empresas são citadas nessa apresentação apenas como exemplos e fontes de informação. Não são uma indicação, referência ou preferência do autor. Os sites indicados foram acessados no período de 15 de abril a 15 de maio de 2021, caso não informado. Beleza? Bom, seguindo aquela sequência que eu tinha falado com vocês agora há pouco, eu vou começar aqui trocando uma ideia sobre a parte de escavação e rebaixamento de lençol freático em fundações e subsolos, tá? Vamos imaginar essa seguinte situação aqui. Eu tenho um prédio a ser implantado, né? Um projeto a ser executado. Eu tenho esse terreno aqui. Aqui nós temos o nível superficial, né? E eu tenho dentro do solo o nível d'água original, beleza? Qualquer escavação que eu for fazer abaixo do nível d'água, ela vai se inundar, né? Ali a gente vai ter a questão de uma água que vai surgir ali e isso impossibilita a execução dos trabalhos, beleza? Então, para a gente executar esse subsolo aqui, todos os serviços aqui de baixo, que a gente fala, tem toda a parte de cravação dessas estacas, execução desse bloco, tá? A questão da laje aqui, nesse nível térreo aqui da garagem, tal, esses pavimentos em si, todos esses serviços, eles vão ser executados e para isso eu preciso de ter o quê? Um rebaixamento lençol freático, tá? Senão eu vou estar trabalhando dentro de uma piscina, não é o caso. Aqui, ó, quando a gente trabalha com rebaixamento de lençol freático, eu posso ter esse rebaixamento de duas naturezas. Uma natureza provisória, que é no momento da execução dos serviços, tá? Durante a obra, e eu posso ter também de uma natureza definitiva, ou seja, eu tenho que baixar aquele lençol freático para impedir que a água ou adentre, né, a uma obra já construída, ou ela cause problemas a nível de mofo, infiltração, tal, e por aí vai, beleza? Então, nós vamos falar primeiro do rebaixamento do lençol freático provisório, tá? Um tipo de rebaixamento de lençol freático provisório é o que é feito com ponteiras filtrantes, tá? Na realidade, são várias ponteiras filtrantes que são colocadas ao redor da região que se for trabalhar. Essas ponteiras filtrantes, elas vão puxar a água do solo por sucção, tá? E essa pressão negativa, essa sucção, ela é dada por uma bomba de sucção. Então, quando a gente fala de ponteiras filtrantes, a gente tem as ponteiras em si, que estão cravadas no solo, tá? E nós temos todo um trecho horizontal acima da superfície, para quê? Para que essa água possa ser transportada, no caso, né, succionada por essa bomba, e depois ela é lançada no sistema de drenagem pluvial, perdida, beleza? E quando a gente tem um sistema desse, a gente tem um rebaixamento lençol freático, ou seja, aqui está o NA original e aqui está o NA rebaixado.
Então, numa condição dessa de NA rebaixada, eu consigo executar os serviços que se façam necessários, tá? Nessa cota de implantação do subsolo aqui, beleza? Aqui eu mostro para vocês, até peguei essas imagens desse filminho aqui, tá? E é uma obra que está sendo executada em uma região bem próxima, uma região praiana, bem próxima do litoral, tá? E vocês veem que é o solo extremamente arenoso, é bem dizer areia, tá? E foi feita uma escavação, eles estão trabalhando aqui, inclusive numa cota inferior à cota natural do terreno, vocês podem perceber pela segunda figura aqui, tá? Então, teoricamente, se não tivéssemos aí um sistema de rebaixamento do lençol freático, nesse caso aí com ponteiras filtrantes, esses caras aqui da segunda foto estariam alagados, eles estariam dentro d'água, tá? E o que acontece aqui? Todos esses pontos aqui são as entradas das ponteiras filtrantes, elas vão lá para dentro do solo. Você vê que são várias, ó. Nós temos aqui uma ponteira filtrante, aqui uma ponteira filtrante, aqui uma ponteira filtrante, por aí vai. Como eu disse na figura anterior, nós temos também o quê? Um trecho horizontal, que é exatamente esse aqui que vocês estão vendo. Esse trecho horizontal, ele é ligado numa bomba de sucção, que é essa daqui da terceira figura. Tá? Essa bomba coloca uma pressão negativa na linha, aquilo puxa a água. No momento que você está puxando aquela água, você está rebaixando o lençol freático, beleza? Nessa última figura aqui a gente vê detalhes, né, da questão das ponteiras filtrantes, tá? Você vê que essas aí são exatamente as ponteiras. Foi colocado um geotexto, uma manta e uma tela aqui em volta delas, que é essa tela verde. Essa tela foi amarrada para quê? Para que nessa tela passe apenas a água e a areia fique fora, um sistema drenante, tá? Para quê? Exatamente para conseguir succionar apenas a água e a areia ficar aí. Ah, professor, não vai nenhuma sujeirinha com a água? Não, não. Alguma coisa vai e tal. Mas a gente não pode também ter o carreamento de uma grande quantidade de areia, senão inviabiliza o sistema. Você começa até a descalçar o solo e tal, aí dá ainda problemas, tá? Então, por isso que essas ponteiras são feitas dessa maneira aí, com sistema filtrante. Quem quiser pode dar uma assistida nesse filme aí, tá? Aqui a gente vê uma fotografia da execução de um subsolo de um prédio, tá? Vou até contando, achei dessa fotografia tem muitas coisas interessantes, vocês podem reparar. Foi feita uma cortina de contenção, né? Nesse alinhamento aqui, a gente tem uma cortina de contenção com 2 níveis de atirantamento, tá? E é uma cortina com estacas moldadas em loco, estacas secantes. Você vê que a cada 2 estacas, uma delas tem um perfil metálico que continua aqui para cima. Muito provavelmente para escoramento do terreno lateral, não sei como é que seria esse esquema, que eu não vi o que tem atrás. Já nesse outro lado aqui, nós também temos as mesmas estacas secantes, porém, sempre com armadura convencional, vergalhão. Aqui a gente já não tem perfis metálicos a cada 2. E aqui a gente tem apenas uma linha de tirantes, que vocês podem reparar. Aí, questão, você vê que é uma região de um canteiro de obra bem reduzido. Você vê que aqui tem um container, tal, uma área bem reduzida para a coordenação dos trabalhos, tá? E aqui, dentro da área onde está sendo executado o subsolo, vocês veem que nós temos várias ponteiras filtrantes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Todas essas mangueiras azuis aí, elas estão coletando a água das ponteiras filtrantes. Elas levam isso para essa tubulação horizontal. Essa tubulação horizontal é seccionada por succionada, ela recebe uma pressão negativa dessas bombas de sucção. A gente está vendo 2 bombas verdes de sucção aqui, beleza? E depois essas bombas, né, jogam essa água para o próprio sistema de drenagem pluvial, beleza? Mais alguns detalhes dessa obra aí que eu tinha falado lá no nosso vídeo de canteiro. Você vê que tem um quadro robô, é uma organização muito boa, né? Ele ajuda pra caramba nessa distribuição elétrica para equipamentos em condições assim de trabalho. Tá? Aqui a gente vê o sapo mecânico, compactador de placa vibratória, né? Aqui a gente vê uma bomba sapo, não sei porque que essa bombinha sapo está fazendo aqui. Não é muito bom trabalhar dessa maneira, você esgotar a água com bomba sapo nessa região, porque a bomba sapo recebe energia diretamente e tem um
um certo perigo de você eletrocutar isso daqui, como o solo vai estar todo encharcado, todo molhado, né? Aí você pode até dar choque, eletrocutar algum colaborador aí, tá? Isso daqui a gente tenta evitar. Eles colocaram aqui talvez alguma coisa momentânea, tal, não sei como é que tá aí não. Beleza? Então, de modo geral, é isso daí, tá? E de modo geral, isso aqui tá um canteiro organizado aqui, a gente vê, né? Que tá legal, beleza? Depois de ter falado da questão das ponteiras drenantes, agora eu vou falar um pouco de rebaixamento lençol freático provisório por poços ou galerias. Eu vou focar mais aqui na questão dos poços, tá? Que é apenas um furo vertical, beleza? Aqui a gente está vendo um poço, eu preciso de uma bomba de sucção para imprimir uma pressão negativa nessa linha aqui, tá? E puxar essa água que vai aparecendo aqui no fundo do poço, eu tenho que puxá-la e jogar ela fora, beleza? A partir daí eu tenho o rebaixamento desse NA original para o NA rebaixado. E, como vocês podem ver aqui, eu tenho condições de trabalho, né, aqui na cota de implantação do subsolo, beleza? Agora a gente vai falar um pouco do rebaixamento de lençol freático definitivo. Acabou a obra, o prédio está pronto, foi entregue aos clientes, a chave foi entregue. Então, o que, que acontece? Se eu tenho um nível d'água original igual a gente está vendo aqui, ele pode me dar vários problemas aqui na utilização no dia a dia desse prédio, tá? Se eu tiver um acúmulo de umidade do lado de fora dessas paredes exteriores aqui, do subsolo, né, eu vou ter problema de fungos, ter problema de umidade, até uma surgência de água lá dentro e tal. E isso daí é uma patologia muito séria, né, para a obra que, além desses problemas imediatos que eu citei agora que ocorrem, no futuro vão ter patologias que podem levar a obra a sérios problemas, tá? Então, o que pode acontecer? Existem duas maneiras de impermeabilizar o pavimento enterrado. A primeira é com sistemas de drenagem permanente, em que bombas coletam e descartam a água na rede pluvial, tá? Aqui eu coloquei, suponhamos que exista um sistema de drenagem, eu já na aula passada falei bastante de drenagem para vocês, um sistema de drenagem rente às cortinas. Esses dois sistemas de drenagem vão coletar a água, essa água vem por gravidade até uma bomba, e essa bomba bombeia essa água para fora, tá? O sistema de drenagem pluvial. Então aí sim eu vou ter o rebaixamento do lençol freático, mas eu vou ter um trabalho de bombas que elas vão estar sempre ali atuando para remover essa água para fora, beleza? Além desse sistema com essa bomba, que ela não trabalha a sucção, aqui a gente vê que essa bomba ela vai trabalhar, ela está trabalhando afogada, né? Ela vai trabalhar numa pressão positiva, a gente pode ter um sistema definitivo de rebaixamento de lençol freático, né, permanente, com bombas também, mas que coletem a água por ponteiros filtrantes, igual eu tinha mostrado antes. E aí vai ter uma bomba de sucção, que ela vai fazer o quê? Trabalhar no sentido de succionar essa água e fazer com que ela seja descartada e o nível da água sai dessa condição original para essa rebaixada aqui. Qual a grande desvantagem disso? Olha que perda de água. Uma água de lençol freático, uma água muitas vezes com a qualidade excelente, no centro de uma cidade grande, tipo São Paulo, por exemplo, você está pegando e jogando no Rio Tietê, né? Aí você vê o que, que acontece, tá? É muito questionado esse sistema, qualquer um desses dois aqui, tá? Que são os sistemas de bombeamento, rebaixamento de lençol freático por bombeamento, esses sistemas definitivos, tá? Porque de uma maneira provisória eles têm que ser usados, que é no momento da obra. Aí acontece a perda de água, paciência. Mas e o sistema definitivo? Uma solução para isso no caso, até a segunda opção, tá? Para a gente ter esse rebaixamento de lençol freático. A segunda opção é o preparo de um concreto estanque à água, com aditivos cristalizantes, garantindo a estanqueidade de toda a estrutura, abrangendo a cortina, que são essas paredes laterais, já até falei em duas ocasiões com vocês sobre cortinas, e a laje de subpressão, que é essa laje aqui embaixo. Ela é chamada de subpressão por quê? Porque ela vai ter essa pressão de água que você está vendo aqui, de baixo para cima. Então, essa laje tem que ser
dimensionada tanto com a pressão dos automóveis, do que tiver ali, de cima para baixo, quanto de baixo para cima, chamada laje de subpressão, tá? Então, essa solução consiste em quê? Fazer como se fosse uma piscina, trabalhando ao contrário, tá? Uma piscina, normalmente, ela retém a água do lado de dentro e é impermeabilizada ali, com cerâmica e tal, para a água não sair para fora. Aqui é o contrário. A gente tem uma piscina projetada para manter a água do lado de fora, fazendo essa pressão que vocês estão vendo aqui, porém, nem pelos interstícios do concreto, nem por uma junta de concretagem, ela vai entrar. Não pode ter junta de concretagem, tá? Todos esses trechos aqui, tanto a laje sob pressão, quanto as paredes aqui do lado, né, a parte interna da cortina, tudo vai ser concretado de uma vez, é uma concretagem única, tá? E esse daqui é um sistema, você não depende de bombas para remover essa água do subsolo do prédio, você nunca mais vai precisar gastar energia, manutenção, esse sistema com bomba, não vai ser necessário, e não tem aquele problema de você rebaixar, ter um rebaixamento constante do lençol freático, desperdício de água, tal, essa questão toda, tá? É um sistema que se paga, entre 5 e 10 anos ele se paga, talvez até menos. Quando eu falo que ele se paga é o seguinte, aquele investimento adicional que você vai ter para executar essa piscina, esse sistema estanque, isso daí dá um investimento adicional. Ele se paga em termos de consumo energético das bombas para ter o sistema de eliminação da água no caso dos tipos de rebaixamento lençol freático definitivo que eu vi aqui nos 2 slides anteriores. Beleza? Nesse caso aqui, ó, ele é muito bem explicado nesse vídeo aqui. Achei esse vídeo muito legal, muito bem editado, tal. Tem umas entrevistas aí com os técnicos da empresa, tal, tá? É um sistema monolítico laje de subpressão mais curtinhas, tá? Aí, no caso, eles tinham um NA elevado, era um solo extremamente arenoso, próximo à orla, ou seja, uma estrutura em contato com a água do mar e névoa salina. Tá? Ele tinha contato pela água do mar, pelo subsolo, né? O nível d'água aí com certeza é com água salgada, e a própria névoa salina. Tá? Teve uma concretagem, mais de 500 metros cúbicos de concreto em 9 horas. Tá? Eles fizeram um fechamento, exclusividade com a concreteira, tá? E além de sim, outras coisas que vocês vão ver nesses vídeos aí, se vocês quiserem dar uma olhada, os espaçadores, né, de ferragem para concretagem foram espaçadores de concreto de alta resistência. Ninguém quis usar um espaçador nem plástico e nem mineral aí, para garantir a melhor adesão entre o concreto desse sistema estanque e o próprio espaçador. Ou seja, você está eliminando ao máximo qualquer passagem de água, beleza? Foram usadas 3 bombas tipo lança, nessas fotos aqui não dá para ver, concreto com brita zero, retardador de pega de 24 horas, para quê? Para dar tempo de você lançar todo esse concreto, mais de 500 metros cúbicos, tá? E ainda ter um tempo antes que comece o ganho de resistência. Por quê? Porque aí diminui as diferenças de início de ganho de resistência, trincas de retração, beleza? Foi usado aditivo mineral no concreto para estanqueidade da estrutura, tá? E aí vocês vão ver outros detalhes nesse vídeo aí que nós já falamos em outros vídeos aí. Plano de concretagem, mão de obra, equipamento stand-by, ou seja, de reserva, muita questão de segurança do trabalho e tal, e por aí vai, beleza? Bom, falando agora aqui um pouco de movimento de terra, aqui eu estou mostrando para vocês equipamentos para movimento de terra em obras de pequeno porte, beleza? Se você for reparar aqui, nós temos as padiolas, tem um carrinho de mão, tá? Tem uma caçamba, né, que é bastante usado nesse sentido também. A famosa jirica, né, esse carrinho com 2 rodas aqui, e você vê que normalmente ele tem esses pedaços de corrente aqui. Por quê? Se tiver um guindaste, uma grua ou algum equipamento, tá? De guindar que vai levantar essa jirica e levar para uma concretagem numa corda superior, já chega muito fácil o rapaz simplesmente para o carrinho ali e por esse gancho ela é erguida, beleza? Isso daqui, a gente ainda vê alguns equipamentos aqui, uma mini reto escavadeira, tá? Essa daqui inclusive é com esteiras, né? Ela tem uma velocidade menor, porém ela dificilmente vai
derrapar, atolar, tal, essa questão toda, tá? E aqui a gente vê uma carregadeira também de pequeno porte, tá? E esses aqui são equipamentos que normalmente são usados ali no canteiro, numa obra de pequeno porte, tal, beleza? Essa questão toda manual aqui é para transporte de solos até 150 metros, tal. Aqui a gente tem já distâncias um pouco maiores, desses de baixo aqui, beleza? E isso daqui é usado aqui dentro de um canteiro de obra, na parte de infraestrutura urbana, obras de drenagem, esgoto, abastecimento de água e por aí vai. Paisagismo, tá? São trabalhados menores volumes de corte e aterro, menores distâncias de transporte, menor energia de compactação, menor custo do equipamento, facilidade de transporte do equipamento até a obra. Ou seja, muito fácil colocar esses equipamentos aqui num caminhão e chegar na tua obra ali, beleza? Porém, às vezes a gente tem também dentro de um canteiro de obra predial, algum equipamento de um pouco maior porte, como essa reta escavadeira, aqui já tem um caminhão trucado, tal, e por aí vai, tá? Há algumas coisas que eu falo aqui, até falando um pouco dessa questão de segurança em escavações, é muito importante você ter tudo muito bem sinalizado, com cones, placas, tá? Tudo muito organizado, qual equipamento vai trabalhar em qual lugar, fazer uma identificação do tipo de tubulação que você tem aqui enterrado, água, esgoto, pode ser até gás. Isso aí pode dar um problema sério se você tiver uma ruptura de uma tubulação de gás perto de um equipamento a combustão. Aqui a gente vê o sistema das estroncas, o escoramento para trabalho em área confinada. Você vê que todo trabalho em área confinada tem que ter uma escada de acesso. Essa escada tem que ter travada, igual vocês estão vendo aqui, tal. Por exemplo, quando você vê uma árvore, você vai fazer uma escavação perto dela, é bom que você amarre essa árvore, tá? Você não sabe como que tá aquelas raízes dela ali, então é muito bom que ela seja travada, beleza? São cuidados, né, básicos aí, mas é interessante. Aqui vocês estão vendo a escavação com blindagem da vala, né, e estroncas, tá? Na foto à esquerda você vê que essas estroncas já vêm montadas muitas vezes, tá? Hoje cada vez é mais usado assim, e ela é movimentada facilmente pela própria retroescavadeira, tá? E essas estroncas são colocadas na região aonde vai ter um funcionário trabalhando, tá? Nessa foto aqui da direita a gente está vendo o rapaz aqui que está trabalhando, né? Ele está trabalhando no assentamento dessas manilhas de concreto aqui, e aonde ele vai trabalhando, sempre ele tem essa proteção aí, essa blindagem com sistema de estroncas já montado para proteção dele, para não ter nenhum desabamento, para não correr nenhum risco, tá? Isso é uma questão muito importante de segurança do trabalho. Bom, agora falando de obras viárias aqui de um pouco maior porte, né? Eu vou falar com vocês primeiro dos tipos de seção que a gente tem, tá? Aqui a gente vê uma seção em corte, tá? Nessa estrada aqui, né? A gente teve um corte que foi feito à direita, vocês estão vendo aqui, um corte que foi feito à esquerda, tá? Para quê? Para alcançar a cota, né, o nível de implantação da estrada, beleza? Então você vê que a gente teve um corte à direita, um corte à esquerda, chegando no nível de implantação. Aqui era o perfil natural do terreno. Então toda essa área aqui, ela representa em corte o solo que foi escavado. Se eu calcular isso por uma profundidade, eu vou ter o quê? Um volume de escavação, tá? Isso daqui é uma seção em corte. Já essa outra aqui é uma seção em aterro. Você está vendo aqui a cota de implantação da rodovia, tá? À direita aqui nós temos um pequeno talude, à esquerda nós já temos um talude um pouco maior, tá? Tem todo um sistema de degraus aqui, eu até expliquei na aula passada, né? Para a gente ter a carga desse aterro chegando no solo de suporte de uma maneira vertical e de cima para baixo, né? Então, ou seja, isso daqui é a chamada seção em aterro, beleza? Aqui a gente tem a chamada seção mista, tá? Na saída de Cachoeira do Campo para Itabirito. Então, quando é uma seção mista, a gente tem um trecho que é corte, tá? Um trecho que é aterro, que vocês estão vendo aqui, nós temos um trecho que foi em corte, um trecho que foi em aterro, e aqui nós temos a cota de implantação da rodovia, beleza? Dois detalhes sobre essa seção mista aí.
4 anos atrás teve o afundamento, né, do asfalto aqui. Quando eles foram perceber, era um sistema de drenagem que coletava água a montante, passava por baixo da rodovia, essa água era lançada a jusante, água de drenagem pluvial, chuva e tal, e deu um problema nesse bueiro, nessa seção transversal à estrada, e teve um carreamento de material. Como teve um carreamento subterrâneo de material muito grande, aquilo começou a afundar, beleza? E como obra de recuperação disso daí, foi feita esse muro atirantado que vocês podem ver aqui, tá? Você vê que ele tem a indicação das pontas do atirantamento, nós temos os drenos aqui barbacãs e tal. Eu até estive no local e eu bati essa foto inferior direita aí, beleza? Bom, primeiro eu falei das seções, agora eu vou falar de equipamento, daqui a pouco eu vou juntar as duas coisas, beleza? Como equipamento de terraplenagem, nós temos o que? As unidades escavo-carregador, que é carregadeiras, pás carregadeiras e tal, né? Esse é o sistema que ele faz escavação e carregamento, beleza? Você vê também que como unidade escavo-carregadora, nós temos escavadeiras e retroescavadeiras, ou back shovel, né? Esses são os equipamentos que vocês estão vendo aqui. Nós temos também unidades escavo-carregadoras de maior porte, tá? A gente está vendo aqui escavadeira, uma lança com pá frontal, beleza? Ou seja, o shovel não é back, ele não puxa para trás, é o chamado shovel, mas esse daqui é de elevadíssimo porte, tanto que muito provavelmente ele está trabalhando numa área de mineração ou um canteiro de obra muito grande, porque você vê que ele está carregando um caminhão fora de estrada e a própria capacidade dele não é para qualquer obrinha viária não, tá? Aqui é coisa grande. Você pode reparar também que dentro das unidades escavo-carregadora tem as escavadeiras, né? Essa daqui tem uma lança chamada clamshell, até no material do Marcelo isso aí tá bem explicadinho, esse clamshell aí eu também já tinha falado na hora que eu falei da execução das paredes, diafragma, né? É executado com clamshell. Esse daqui é o movimento de um clamshell, tá? Ele pega aquele solo e depois faz o carregamento, o que for necessário e tal. É um equipamento de maior porte também, tá? Nós temos aqui as unidades de transporte, caminhão basculante comum e tal. Nós temos também os caminhões fora de estrada, que já têm uma capacidade de transporte muito maior, tá? Ou eles vão ser utilizados numa obra civil muito grande, de barragem, uma terraplenagem enorme, ou dentro de área de mineradora, tá? Obras que não cheguem a esse ponto, é até difícil você chegar com um caminhão desse no local de trabalho, beleza? E esse daqui é um equipamento muito interessante, talvez de todos que eu vou falar, vai ficar um pouquinho ali, uma pequena dúvida com vocês, tá? Mas esse daqui, ele é o chamado Moto Scraper, tá? Scrape em inglês scrape é raspar, tá? Então ele aqui, ó, ele é equipamento que trabalha com raspagem. Você está vendo aqui, ele é articulado, tá? A partir dessa articulação que vocês estão vendo aqui, que ele faz uma curva para a direita, para a esquerda. Ele tem essa caçamba aqui, essa barriga, né, que vocês estão vendo aqui do outro lado, e essa barriga tem uma particularidade. Quando ela está baixada, ela vai raspando o solo do chão. Aí depois, em determinado momento, ele sobe com essa barriga e sai andando, tá? Vocês podem reparar o seguinte, nessa fotografia aqui, ó, que eu estou mostrando agora, ele está com a barriga baixada e ele está coletando exatamente essa quantidade de terra que está aqui na frente dele. Ele vai raspando, ele mesmo já vai se carregando, tá? Aí depois essa barriga sobe e ele sai andando. Esse vídeo que eu estou indicando para vocês aqui, equipamentos de terraplanagem, estradas, o rapaz vai explicando esses equipamentos, em determinado momento, dentro do vídeo dele, ele coloca um trecho de vídeo desses dois motoscrapers trabalhando aqui, tá? O que acontece com isso? Eles dois estão trabalhando de uma maneira conectada, porque enquanto o primeiro dele está com a barriga baixada, ou seja, ele está raspando, ele está coletando terra,
O segundo, que está com a barriga superior, ou seja, sofrendo menos atrito, o segundo tem uma potência adicional aí sobrando, porque ele não está raspando no chão, o segundo empurra o primeiro. Aí depois, o que acontece? Quando o primeiro carregou, ele sobe a barriga. Aí o que acontece? O segundo abaixa a barriga para ele raspar o chão. Sendo que o primeiro, como não está tendo atrito desse barriga raspando no chão, ele ajuda o segundo. Então eles têm essa conexão, essa maneira de trabalhar juntos aí. Beleza? É uma questão até interessante, tá? A gente também tem a opção aí de menor porte, igual a gente está vendo aqui, de um scraper sem motor, tá? É uma unidade, ele tem que ser conectado a uma outra unidade de tração e aí ele vai trabalhar, tá? Isso daí também pode ser feito, é utilizado, só que ele tem uma capacidade menor, beleza? Aqui a gente está vendo as unidades escavo empurradora, né, que é o bulldozer, tá? A gente também tem a unidade aplanadora, que é a moto niveladora, tá? Por último, a gente tem a questão da compactação, tá? A gente tem aqui compactadores de rolo liso vibratório, uma unidade compactadora e tal. E aqui a gente vê também que a gente tem um sistema de compactação com rolo pé de carneiro, tá? Especificamente, um modo geral, que rolo de pé de carneiro é para compactação de um solo argiloso. Rolo liso vibratório é para compactação de areia, beleza? Não adianta inverter. Agora, existe também a unidade de compactação com pé de carneiro vibratório. Para quê? Para solo com característica intermediária, beleza? Bom, agora eu vou juntar as duas partes aqui e vou dar um exemplo para vocês aqui de uma questão executiva aqui, tá? Em primeiro lugar, a gente tem esse perfil em corte, que eu já tinha apresentado para vocês, tá? Aqui você vê a estrada, né? E a gente vê a estrada tanto na foto quanto no meu desenho aqui de baixo. Aqui a gente tem um perfil de aterro, tá? Você repara também, a gente tem a estrada aqui, né? Que eu até desenhei um perfil tridimensional. Você vê que a gente tem essa estrada tanto na fotografia quanto aqui nesse esqueminha 3D aqui, beleza? Nesse caso do perfil e corte, eu tenho o quê? Eu tenho um corte à minha direita de uma altura maior e um corte à minha esquerda de uma altura menor. Já no perfil de aterro, né, pela fotografia que a gente vê aí, eu tenho um aterro, uma face de aterro à minha direita, que ela é um pouco menor, e uma face de aterro à minha esquerda, que ela é um pouco maior, beleza? Na hora que eu coloco aqui o fechamento com o perfil natural do terreno, vocês veem que eu tenho o perfil natural do terreno, né? No caso do corte, e aqui eu tenho o perfil natural do terreno, no caso do aterro, tá? Isso me gera o quê? Me gera essas figuras geométricas aqui, tá? Deu para vocês perceberem direitinho? Então, na figura geométrica que corresponde ao corte, eu fiz aqui uma aproximação, tá? Isso daí normalmente se consegue de uma maneira exata pela topografia, softwares específicos e tal, mas vamos supor que a nossa área aqui seja de 100 metros quadrados, tá? E eu tenha um comprimento desse meu trecho aqui que eu vou trabalhar com corte de 50 metros quadrados. Então, qual o valor desse volume de escavação? O volume de escavação vai ser a minha área, que é 50, desculpa, o volume de escavação vai ser minha área, que é 100 metros quadrados, vezes todo esse comprimento aqui, que é 50 metros. Então, o meu volume de escavação no corte vai ser o quê? 5.000 metros cúbicos. Beleza? Então, ou seja, tendo isso, eu agora pego até isso aqui emprestado do Marcelo, nessa questão dele aí de movimento de terra, cálculo de volume e tal. Ele até usa essas fórmulas aqui, matematicamente, o empolamento é calculado pelo que se segue, tá? Então, nós temos lá o volume de corte, é o volume de material medido no corte, antes da escavação, tá? E a partir dele, eu tenho o que? O cálculo do material, volume de material solto, que é o VS. Ah lá, o VS é o volume de material solto após a escavação. Esse volume que eu calculei aqui, né, no caso 5.000 metros cúbicos, ele é o volume compactado, tá? É o volume medido no corte, VC, tá bom? Agora eu vou calcular o que? O volume de material solto, que é o VS.
Tá? Como eu calculei, são 5.000 metros cúbicos e esse solo nosso aqui, ele tem uma aparência aí de um solo um pouco mais arenoso, com alguns matacões, eu vou considerar um empolamento dele de 20%, tá? É uma aproximação, é claro que na hora dos trabalhos isso daí é calculado de uma maneira mais correta, né? Então a gente tem o seguinte, o volume de sólido solto é igual ao volume de solo no corte vezes 1 mais o empolamento, olha lá. Volume de solo solto é 5.000 metros cúbicos vezes 1 mais 0,20. 0,20 aqui corresponde aos 20% de empolamento. Então, o volume do solo solto é igual a 5.000 vezes 1,2. Volume de solo solto é igual a 6.000 metros cúbicos, tá? Então, nós vamos ter um volume de transporte do ponto de corte até o ponto de aterro de 6.000 metros cúbicos, beleza? Vamos supor aqui, ó, que aqui eu tenho o meu perfil longitudinal, né, da minha estrada, tá? Até agora eu estava falando perfil de corte, perfil de aterro, eram perfis transversais, tá? Agora, falando de um perfil longitudinal, suponhamos que eu tenha desde o centro, o eixo geométrico da minha área de escavação, até o meu eixo geométrico, da onde eu vou depositar essa terra para ser feito o aterro. Você vê que a escavação, eu tenho o nível natural do terreno acima da cota de implantação, e no lugar do aterro aqui, eu vou ter o quê? O nível do terreno abaixo da minha cota de plantação, tá? Então, ou seja, nós estamos fazendo um movimento de terra desde o corte, a região de corte, até a região de aterro. Considerando que esse movimento é de 2.000 metros, ou seja, 2 quilômetros, tá? Eu vou fazer os seguintes cálculos aqui, ó. Vamos considerar a velocidade de um caminhão carregado é igual a 20 km por hora. Vamos considerar a velocidade do caminhão vazio, 40 km por hora. Isso varia um pouco, tal, mas são coisas bem conhecidas ali no andamento de determinada obra naquela região. Isso varia com a declividade, varia com classe do terreno, tipo do caminhão, tal, mas é mais ou menos dessa ordem de grandeza aí. Então, se eu tenho essas duas velocidades, do caminhão carregado e do caminhão vazio, como velocidade é a distância sobre o tempo para o caminhão sair, ter o transporte dele carregado, vai ser o quê? Eu vou pegar que o tempo é a distância dividido pela velocidade. Ou seja, o tempo de deslocamento carregado é 2 km dividido por 20 km por hora, dá 0,1 hora, que é 6 minutos. O tempo de deslocamento vazio é igual a 2 km dividido por 40 km por hora, dá 0,05 horas, que é igual a 3 minutos. Guarda esses dois valores aí. Tempo de deslocamento carregado, 6 minutos. Tempo de deslocamento vazio, 3 minutos. Além desses dois valores aí, vamos considerar o seguinte: eu tenho um tempo de manobra mais carga, que é igual a 2 minutos. E eu tenho também um tempo de manobra mais descarga, que é igual a 1 minuto. Tá? Então, se eu somar o tempo de ida carregado, 6 minutos, tempo de retorno, 3 minutos, tempo de manobra mais a carga, 2 minutos, tempo de manobra mais descarga, 1 minuto, nós vamos ter um tempo de ciclo do caminhão, que é esse somatório aí, que é igual a 12 minutos. Tá? Esse 12 minutos corresponde ao quê? 5 ciclos em 1 hora, porque 60 minutos dividido por 12 minutos é igual a 5. Isso gera 40 ciclos por dia, beleza? Considerando aqui que nós já calculamos, o volume de transporte é 6.000 metros cúbicos, capacidade de carga do caminhão na obra, 5 metros cúbicos, suponhamos que esse é o caminhão que a gente está dimensionando, o número de ciclos, né, que são as viagens, vai ser 6.000 metros cúbicos dividido pela capacidade de um caminhão. 6.000 metros cúbicos dividido por 5 metros cúbicos. Isso dá 1.200 ciclos. Deu para vocês perceberem? 1.200 ciclos. Então, para o transporte desse material, se eu considerar 5 caminhões, esses caminhões vão fazer o quê? 5 caminhões vezes 40 ciclos em um dia. Então, 5 caminhões fariam 200 ciclos em um dia.
Como eu calculei pelo volume, né, que eu tenho 1.200 ciclos no total para mover esse material todo, eu vou dividir o quê? 1.200 ciclos, que é o total, dividido por 200 ciclos em um dia, que é o que os 5 caminhões fazem, isso vai ter o quê? 6 dias. Se eu colocar um 10%, então, ou seja, eu dimensionei o que aqui? Eu preciso de 7 dias para um transporte com 5 caminhões, cada um com capacidade de 5 metros cúbicos, para transportar 6.000 metros cúbicos, tá? Nessa distância aqui de 2 quilômetros. Deu para vocês perceberem? É uma questão bem lógica, mas é assim mesmo que é feito. Tranquilo? Então, basicamente é isso aí. Nós temos equipamentos para trabalhar com corte e carga, nós temos equipamento para trabalhar com transporte, nós temos equipamento para trabalhar com acabamento e compactação, beleza? E nesse sistema que a gente vai encaixando esses equipamentos dentro da necessidade da obra e calculando a produção desses equipamentos dessa maneira, desse exemplo que eu passei para vocês aí. Tranquilo? Lembrando aqui que a gente tem o seguinte, né? Dentro disso daí, vou até reforçar um pouco que eu falei lá na primeira aula, mas eu gosto, às vezes depois de ter adiantado essa conversa que eu tive com vocês agora, fica até mais legal isso daqui, olha lá. A gente tem material de primeira categoria, são solos em geral, tá? As rochas que tiver, caso haja algum tipo de rocha, é um diâmetro menor do que 15 centímetros, tá? E a extração pode ser manual ou mecanizada, sem uso de explosivo, tá? Aqui, ó, a gente vê que a gente já tem um solo de segunda categoria, tá? Eu já tenho alguns matacões aqui com diâmetro entre 15 e 100 centímetros, ou seja, diâmetro entre 15 centímetros e 1 metro, tá? Nenhum deles passa de um volume de 2 metros cúbicos, tá? Eu posso ter uma extração mecanizada com escarificação, tá? E explosivos, eventualmente. Nessa situação aqui tem uma tendência, por exemplo, se o trabalho for recuperar esse talude, não precisa de explosivo, mas é um solo de segunda categoria, beleza? A gente vê aqui agora material de terceira categoria. Isso não é solo, isso é uma rocha. Você não consegue fazer essa escavação que foi feita aqui, tá? De maneira nenhuma sem a utilização de explosivo. Esse daqui é o chamado material de terceira categoria, beleza? Agora que eu vou falar com vocês um pouco sobre a questão de aterros, tá? Então, olha lá, quando for executado um aterro, a gente tem algumas etapas. Primeiro, limpeza e preparo do terreno de fundação, tá? Você vê que a gente tem uma limpeza e remoção de vegetação, raízes e matéria orgânica, tá? Aí foi feito esse corte aqui. Depois é feita uma superfície compactada ou apiloada manualmente. Aqui não precisa de uma compactação muito boa, por quê? Porque esse trecho aqui que eu estou mostrando para vocês, ele já tinha uma massa de solo em cima dele por milhares de anos, eventualmente milhões de anos. Então, o que acontece? Ele já está compactado, esse trecho aqui. Eu vou pegar esse solo do trecho em corte para a execução do aterro. Esse aterro ele já vai ser feito o quê? Em primeiro lugar, deu denteamento do encontro, tá? Que é esses degraus que são feitos aqui. E a compactação do aterro é feita por faixas. Aqui é necessário uma rigorosa compactação, inclusive com muito cuidado para se trabalhar sempre com o teor ótimo de água, tá? De acordo com os ensaios Proctor, né? Porque você vai ter o teor ótimo de compactação. Muitas vezes é necessário adicionar água àquele solo antes da compactação. Vai um caminhão ali aspergindo água. E muitas vezes esse solo está com uma capacidade de água além do necessário. Então ele tem que ser revirado, escarificado para quê? Para perder um pouco dessa água, para essa água secar. Tá? Então esse trecho aqui, que é o trecho do aterro compactado, ele tem todo um método para ser feito. Tá? E muitas vezes, quando a gente tem esse platô aqui após executado, vamos supor que eu vou executar um prédio aqui, que tem uma parte dele numa superfície oriunda de corte e uma outra oriunda de aterro, com certeza eu tenho uma tendência a
que esse prédio sofra um recalque diferencial. O que, que acontece? Ele vai recalcar bem mais na região do aterro do que na região do corte, beleza? Depois que a gente viu essa questão aqui, olha lá, eu também tenho o lançamento e a compactação das camadas. É isso que eu tinha trocado uma ideia com vocês, olha lá. A gente tem os aterros, eles são executados sempre por camada. Você está vendo aqui uma camada, tá? Para cada camada a gente tem uma compactação que ela é correspondente ao número de passadas, espessura da camada, velocidade do equipamento, beleza? Então, o caminhão deixa o solo é espalhado, lançado, e depois ele é compactado, tá? E tem toda uma energia de compactação que é em função da necessidade do solo e do equipamento disponível que a gente tem, beleza? Então é feito assim em todas essas camadas aqui, tá? Lembrando que tem a questão do denteamento de encontro, canaleta de drenagem, o sistema de drenagem como um todo. Aqui agora eu vou falar um pouco a questão de aterro sobre solos moles. Vamos supor que eu tenho um solo igual esse que você está vendo, aqui um solo melhor de alteração e acima dele a gente tem uma argila orgânica, ou seja, um solo mole. Esse solo mole é problemático. Suponhamos que esse aterro aí vai ser compactado, ter uma camada de material granular e depois vai ser feito o aterro compactado, tá? Para uma pista de rolagem, uma estrada, tá? A gente vai ter um talude de um lado, um talude de outro, uma altura desse aterro aí, né? E a gente vê essa questão aqui, ó, por exemplo, os valores de SPT aqui. Você vê que nessa argila orgânica nós temos valores baixíssimos de SPT, tá? Aqui 0, 1, 1, 0, 0, por aí vai. Só se alcança valores maiores no solo de alteração. Então, esse aterro é um problema, porque ele vai lançar uma carga em cima dessa argila mole. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o que pode acontecer lá. Esse aterro ele pode ser feito aqui e no momento da compactação pode ter essa ruptura, tá? Pode acontecer exatamente isso daqui, tá? Esse é uma das coisas. Também pode acontecer um recalque, uma deformação observada a partir do início da execução, que pode se prolongar até o término. Então, olha lá, propostas de solução para execução de aterro sobre solos moles, tá? Olha, uma questão que funciona muito bem, mas é caríssima, é a troca do solo, tá? Que você tem e tal. E depois dessa troca aqui, que você está vendo, você vai ter o seu aterro já apoiado no solo de alteração. De se fazer bermas de equilíbrio, você trabalhar com taludes, com os trechos maiores de berma, igual você está vendo. Pode funcionar? Pode, porque distribui a carga numa área maior da argila orgânica. Aí gera um equilíbrio maior. Não necessariamente seria isso, mas pode ser um caso, tá? A gente vai ver também a questão dos geossintéticos como solução, geodrenos verticais e jet ground. Todos são soluções para execução, para lançamento de carga de aterro ou de pavimentação do que for em solos moles, beleza? O geossintético, a gente vê basicamente isso daqui. Eu já tinha explicado para vocês o que é geossintético, né? Então vamos supor que vai ser feita todo esse sistema de pavimentação aqui. Base, subbase, leito, subleito e por aí vai. Aí você tem a carga dos automóveis, caminhões, carretas e por aí vai, tá? Então, olha lá, você vê que quando é colocado esse reforço de geossintético aqui, nós temos, por exemplo, uma distribuição melhor da carga. Essa carga ela vai ser distribuída de uma maneira mais horizontal e menos vertical. E o que acontece isso? Ela vai ser aplicada nesse solo mole numa área maior, vai ter um espraiamento maior. Essa é uma função de um sistema reforçado com geossintético. Outra questão também que eles têm é a função de quê? De separação, tá? Você consegue separar quando você tem uma faixa de material granular, igual está vendo aqui essa do solo, você separa isso muito bem do solo mole com o geossintético. Qual é a vantagem dessa separação? Você não tem a perda de função de uma parte do seu material granular por ele ter sido misturado com o solo mole.
Então você vai ter essa altura aqui com uma garantia de que essa altura vai se manter. Você não tem a entrada do solo mole para o material granular. Outra questão também são os chamados drenos verticais, fibroquímicos, tá? Nesse caso aqui, ó, são colocados vários drenos verticais, são feitos vários furos, e nesses furos são colocados esse material aqui. Parece uma mangueira de incêndio? Parece. E tem essa parte metálica aqui de baixo, tá? Que é uma chapinha. Por quê? Esse equipamento, ele vai fincando isso 5, 10, 15, 20 metros. Aí, quando a ponteira do equipamento é removida, ele fica travado lá de baixo justamente por essa placa que se abre. Isso é uma vantagem, aí ele acaba ficando lá de baixo e não sobe, tá? Aí o que vai acontecer com ele? Esses solos, normalmente, que são as argilas orgânicas, solos moles, eles têm esse problema todo, eles são essa, entre aspas, gelatina, por conta da água que está ali dentro deles. Um dreno desse daí, vai removendo essa água gradativamente. Ainda é colocado uma sobrecarga, né, um aterro temporário, uma sobrecarga de qualquer natureza, para quê? Para acelerar a remoção da água desse solo mole. Então você está fazendo o quê? Fazendo com que a velocidade, né, do afundamento, do recalque desse solo mole, ela seja acelerada, você tem uma velocidade maior. Então, o que acontece? Quando você tiver uma obra ali em cima, ele já está, bem dizer, estável, já está numa condição estável. Tá? Isso é uma estabilização. E por último aqui, um outro tratamento que tem para solo mole, tem até a vantagem de ser imediato, né? Diferente do anterior aqui, dos drenos fibroquímicos, que você tem que esperar um tempo para essa água sair de dentro do solo, inclusive às vezes até colocar um aterro temporário. Já nessa daqui você não depende disso não, tá? O jet ground consiste na perfuração e rotação com ar e água no solo, com um diâmetro de aproximadamente 3 polegadas, 75 milímetros, até a cota indicada em projeto. Ou seja, existe um equipamento, ele tem uma perfuratriz, mas ela é uma perfuratriz de que natureza? Ela trabalha por desmonte hidráulico. Então, é um jato, né, que ele vai de uma maneira rotativa, né, ali dentro daquele solo e vai se aprofundando, ele vai desmontando todo aquele solo na região de um tubo. Ele ativa um sistema lá que chama obturador na ponta da barra, e essa cauda sai por um tubo, tá, de injeção de diâmetro de 2,5 a 3 milímetros. É um tubo com uma saída muito pequena. Então é a cauda mesmo de cimento. Nem argamassa não dá para trabalhar porque não iria passar nesse tubo tão fino de saída. E por que esse tubo é tão fino assim? É para que essa cauda de cimento saia a uma pressão que vai de 250 até 350 kg por centímetro quadrado, é uma pressão muito grande, tá? A qual rompe e desagrega o solo, tá? Então, o que acontece? Explicando agora com as fotos desse vídeo aqui, ó, essa daqui é a ponteira de escavação. Olha para você ver, ela está jogando esse jato para cá, mas imagina que esse eixo aqui vai ser rotacionado, então você vai ter jato para todo lado. É um esguicho, com uma pressão do caramba. Esse esguicho aqui, ele vai entrar no solo, ele vai ser colocado aqui, você vai ver no filme aí, se você tiver curiosidade, ele vai girando, aqui você vê ainda uma água que está sendo lançada pouquinho antes dele entrar, tá? E já vai começar a escavação quando essa haste entrar de uma maneira que ela entrar rodando aqui mesmo, e esse jato de água vai para todo lado. Enquanto isso, na sala de justiça, nós temos nossos amigos aqui preparando a calda de cimento. Você vê os sacos de cimento e esse tanque aqui, que ele é preparado sempre com movimento, tem uma pá rodando aqui, você vê pelo motor, vai ser o tanque de mistura da calda de cimento. Então, olha lá, em primeiro essa haste vai entrar rodando com a água até a cota de trabalho e vai desgastando o solo até lá de baixo e vai ficando cheio d'água, tá? Você está vendo que dá essa bagunça toda aqui. Depois, por esse mesmo
tubo, esse mesma haste que já foi colocado, tá? É bombeado lá para dentro o quê? A calda de cimento. E essa calda de cimento também sob pressão, assim como a água, ele entrou com a água rodando sob pressão, ele vai sair mais devagar com a calda de cimento sendo jorrada ali dentro sob pressão, beleza? Então ele vai executando o quê? Esses, digamos assim, essas estacas, esses pilares, eu não sei qual o nome aqui, que similaridade que eu poderia fazer, um depois do outro, tá? Sempre nessa sequência aí. E isso vai dar uma rigidez muito grande para o solo, beleza? E de uma maneira imediata. É caro? É, mas resolve o problema de solo mole de uma maneira imediata, beleza? Bom, gente, era isso aí mesmo que eu ia conversar com vocês nesse vídeo aqui. Agradeço a atenção, muito obrigado, tá? E até a próxima aí. Tchauzinho, viu?